falar aqui hoje sobre o tema da psicologia de massas, né, e a implicação dessa psicologia de massas no contexto do coronavírus, em especial nas lutas sociais que se travam através da mídia, através da imprensa, contra ou a favor da quarentena e o significado psicológico disso de um ponto de vista freudiano. Então, o ponto de partida dessa questão tem um duplo aspecto. Primeiro, que a Constituição Social ela exige, né, o preço, o pedágio que se paga para se viver em sociedade é a restrição dos próprios impulsos, a repressão dos instintos, a repressão das nossas pulsões. Pelo fato de que se nós fôssemos satisfazê-las diretamente no conjunto da sociedade, haveria uma dissolução da própria sociedade, por exemplo, numa guerra fratricida. Todos tentando se impor inteiramente a todos os outros, não restaria sociedade alguma. Por outro, existe uma questão, né, no meio dessa formação da sociedade, que é justamente a psicologia de massas, né, como a psicologia originária da humanidade, né, nesse tempo esse tempo quase mítico, né, onde a sociedade se formou, o que seria efetivamente a psicologia do ser humano seria uma psicologia de massas, né? Nós formaríamos hordas e essas hordas muito sujeitas ao contágio psíquico e necessitada de um líder, né? Essencialmente de um líder carismático que representaria na sua figura o ideal da massa, o ideal daquela horda. Então, nesse contexto, o indivíduo absorvido pela massa tende a se submeter cegamente à emoção em meio à multidão e ter a sua capacidade intelectual diminuída, né, reduzida, por efeito do quê? De sua aproximação aos outros indivíduos e pela organização coletiva que prepondera sobre a sua individualidade. Então, nós temos aí alguns elementos problemáticos, né? A sociedade, para se formar, exigiu de cada um de nós e de todos os indivíduos que nos antecederam a renúncia às suas possibilidades de satisfação direta, e isso de modo desigual, inclusive. Alguns podem satisfazer mais, outros podem satisfazer menos, o que gera ressentimento. E por outro lado, existe essa tendência, e agora isso foi extremamente potencializado pela internet, né, de dissolução do indivíduo na massa. Nesse sentido, o que une a massa, né, são laços de afeto, laços libidinais, né, laços de amor, né, entre as pessoas. Comumente, né, a hostilidade, né, nas relações humanas, as massas elas proporcionam uma sensação, né, quando você está nesse ambiente, uma massa, vamos dizer assim, relativamente organizada, como por exemplo uma massa política, né, uma torcida, esse tipo de coisa. Você tem uma seita, né, alguma coisa assim, você tem um sentimento de pertencimento, um sentimento de acolhimento. E aí você pode, com isso, direcionar a sua hostilidade a um suposto grupo inimigo, né, que representaria a antítese do ideal daquela massa, né? Então, nesse sentido, a humanidade, ainda hoje, atualmente, né, na nossa situação de epidemia, ainda responderia às mesmas tendências antigas que um dia prevaleceram nessas hordas primitivas que andavam pela Terra na pré-história. Então, o Freud escreve, né, algo que nos chama muita atenção, né, que tudo isso corresponde a um estado de regressão a uma atividade psíquica primitiva, né, da mesma espécie que ele atribuía ao ser humano pré-histórico. Então, quando o ser humano atual nega
a epidemia, ou o único recurso que nós temos para enfrentá-la, que é o isolamento social, porque o isolamento social permite reduzir a taxa de expansão, né, de contaminação do vírus, já que nós não temos nem remédio e nem vacina. Os remédios que existem são ainda remédios de caráter experimental, que não se sabe as consequências, especialmente no que tange ao tratamento específico dos males, né, que vêm concomitantes ao coronavírus. Então, essa administração de um remédio ou de outro, ela depende de uma dosagem que se relaciona não apenas a uma suposta doença do modo geral, mas aos efeitos específicos daquela doença nos organismos e em cada organismo específico. Isso resulta também que, por conta das características específicas do coronavírus, esse tratamento, né, que é basicamente um tratamento ligado quando os casos são graves, a uma internação com ventilação e com UTI e ao longo de um certo período de tempo, isso implica que a quantidade de leitos hospitalares disponíveis não é suficiente para uma expansão muito acelerada, né, ou numericamente superior à capacidade do sistema administrar. Então, é isso que justifica, né, as medidas de isolamento social e o uso de máscaras. E, no entanto, você vê justamente as pessoas negando tudo isso, porque recaem nesse funcionamento mental primitivo, né, que não é baseado no conhecimento, né? Então, a gente tem na sociedade duas situações que fazem com que a sociedade, né, seja uma sociedade humana propriamente dita, né, que ela saia daquela coisa de uma horda, né, e se torne uma sociedade propriamente dita, né, um mundo, por assim dizer, civilizado, né, que é a possibilidade, né, do conhecimento e a possibilidade de restrição desse mundo institucional, desse mundo pulsional. E é isso que é negado por essa massa então funcionando à maneira das hordas primitivas. E isso explica a resistência às práticas, as únicas práticas que nós temos, que são práticas preventivas, né, e são práticas de controle da transmissão do coronavírus.